Olá, amados. Hoje vamos conversar sobre assim uma análise esplêndida da vida. Eu vou citar aqui dois exemplos reais, onde fica muito claro como realmente nós provocamos a doença no nosso mental e na nossa consciência, no nosso corpo físico, né? Então, nós vamos conversar aqui hoje sobre quando a vida escolhe, né? Quando a vida escolhe, é o caminho escolhendo você. A vida jamais erra. Então, quando nós estamos assim já maduros, né? Maduros para funcionar os dois lados nossos, que é o masculino e o feminino. O ideal é que a gente tenha em equilíbrio o nosso lado masculino e o nosso lado feminino. Pode até haver uma porcentagem mais de um ou de outro, mas quando a gente massacra um desses lados no nosso mental, eu vou trazer prejuízos para o meu corpo físico e para a minha vida, para o meu caminho. Então, a vida sempre vai, de alguma forma, escolher para você que quando uma situação está ruim demais, você tem que tomar uma atitude, né? E não continuar a vivendo valores que não são seus. Então, hoje é um dia assim muito triste para mim e para muitas pessoas que tem esse amigo hoje e que dessomou, né? Um amigo muito querido hoje, ele dessomou e deixou o planeta Terra aqui de alguma forma por um tempo. Então, por que, Maristela? Porque ele tinha muito barulho na sua mente. Porque estava triste, amargurado e porque deixou de conviver com a sua intimidade de sentir. Isso é muito grave. Passou a viver assim o desconforto das situações à sua volta. Então começou assim, a pessoa começa assim a se sentir culpado por não ter assim se permitido sentir e aproveitar a vida, né? E ter aproveitado a vida. Então a pessoa ela passa a se condenar por não ter assim expressado tudo que sentia por alguém ou uma situação, né? Ou por uma situação. Então é assim. Se você está num relacionamento e você magoou muito, né? A sua esposa, o seu esposo, quando você cai nessa real, vai lá e diz isso para a pessoa, mesmo que não tenha mais jeito. Mas o fato de você dizer, você se alivia e não cria problemas para o seu organismo, né? E nem para o seu mental. E quando eu quero dar uma de forte, eu sou equilibrada, eu sou fria, eu não sinto nada, eu vou trazer problemas para o meu físico e para o meu mental, né? Então aí vem o arrependimento de não ter se expressado tudo na ocasião. Porque assim, eu deixo terminar um relacionamento por coisas que eu não fiz, por coisas que a pessoa pensou que eu fiz, vou viver com uma segunda pessoa, e aí eu aguento tudo dessa segunda pessoa, valores que não são meus, para poder a família, a sociedade, não me recriminar que não deu certo com essa também. A verdade é essa. Não é que o segundo casamento dá certo, né? Porque você continua tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e a pessoa que você vai viver com ela, ela também tem problemas e dificuldades. E se você se anulou lá atrás, você continua se anulando aqui,
você vai ter que viver os valores dessa segunda pessoa, ou até de uma terceira pessoa, quarta, quinta, sexta pessoa, né? Então não é assim, o segundo casamento deu certo, não deu certo. Você está pondo uma pedra em cima dos seus sentimentos. A pessoa não deve ter pressa. Se você teve a coragem de sair de um relacionamento, não tenha pressa de grudar em outro. Porque não dá tempo de você entender aonde você falhou, né? Então, e aí você tem que conviver com o arrependimento de não ter se expressado na ocasião para essa pessoa. E o nome dessa doença é diverticulite. Por que, Maristela? Porque vai surgindo divertículos no intestino grosso, e porque você passa a viver valores que não são seus e que verdadeiramente não tem nada a ver com você. E aí você não deixa aí nada embora. Não deixa nada embora e vai formando divertículos, né? E porque você colocou uma pedra em cima dos seus sentimentos. E aí que a medicina nada pode fazer. E ela tenta fechar e você não resolveu isso na sua mente. E então aquilo não se resolve com droga nenhuma. Então, é como se você dissesse assim, né, para o seu inconsciente, continuar vivendo para quê, né? Mas assim, então que isso sirva de lição para muitas pessoas. Não tenha medo, né? Às vezes, quando eu jogo um texto, a pessoa coloca lá, nossa, eu estou 24 horas separado e já estou desesperado por estar sozinho. Não se sinta vitorioso, né? Se você sair de um relacionamento, você viva um pouco sozinho para entender, foi você, foi eu, até onde aqui fui eu o errado, até que ponto é o outro que estava obrigando a eu viver valores que não são meus. Fica um pouco sozinho, é só dessa forma que nós crescemos, né? Eu fico muito tempo sozinha. Eu passo muitas horas em meditação, sozinha. A gente vai ficando muito forte, muito ligada com a força superior do universo. E não mais acreditamos em mentiras e falsos valores, né? Ninguém mais faz a nossa cabeça. Então, em contrapartida hoje, eu falei com uma pessoa assim muito querida, muito amada, né? Respeito muito essa pessoa. E conversando hoje com essa pessoa, né, por áudio, e ela me deu assim um imenso prazer nas coisas que ela disse, né? Ela disse assim: eu não sou mais a mesma pessoa, eu estou mudando. E eu sei que isso é verdadeiro porque ela citou que o companheiro vem jogando isso na cara dela. Você não é mais a mesma pessoa. Que bom. Porque ela tem um lado, essa pessoa de que eu estou falando, ela tem um lado feminino muito acentuado, né? Ela se destrói para não prejudicar o outro. Isso não é o modo certo de viver. Nós todos somos deuses, né? Somos deuses. Então, quanto mais eu consigo me colocar e viver os meus valores e colocar os meus valores para outra pessoa, principalmente dentro de um relacionamento, mais eu vou me tornando Deus. Por quê? Eu vou me tornando forte. Meus valores são esses, eu não vou viver os seus, né? Para mim, eu acho que os seus não são nem ultrapassados, nunca existiu na minha mente esses valores seus. E então aqui termina o nosso contrato de vivermos juntos, né? Eu não posso ter medo de me colocar. Eu não posso ter medo do que os outros vão achar sobre isso. O meu compromisso é com o poder maior. O meu compromisso é com os mestres ascensionados do mundo, do universo, né? Esse Deus que está lá em cima, muito ascensionado, Jesus Cristo, que é Sananda, que é considerado o príncipe da terra,
tantos mestres, a Saint Germain, tantos mestres que são ascensionados, né? Que sabe que nós aqui na 3D vivemos valores ultrapassados, valores fakes que o ser humano inventou, que não tem nada a ver com o poder maior, né? Já disse que a gente não pode dizer tudo, que se dizer tudo, eu assusto demais. Então, quando ela diz assim para mim, eu estou mudando, e o companheiro tá jogando na cara que ela não é mais a mesma, eu fiquei muito feliz. Porque ela tá se colocando, né? E não interessa o conflito. Interessa que ela tá se colocando. Porque quando eu funciono o meu lado feminino em exagero, eu vou ter lordose, né? Eu vou provocar um problema na minha coluna, eu vou ter lordose, eu vou ter escoliose e outras coisas de problemas e dores na coluna. Mas é o trabalho meu do passado. Claro que não. Nenhum tipo de trabalho prejudica nós fisicamente, e nem emocionalmente, nem espiritualmente. A não ser que eu esteja fazendo uma coisa que eu não goste, né? E às vezes até não gostando, mas se eu estiver bem equilibrada, né? Funcionando direitinho, como o universo espera que eu funcione, eu não vou prejudicar meu organismo físico, né? Então, eu vou ter problema na coluna, escoliose, lordose, etc., né? Porque eu não me coloco, né? Eu funciono só meu lado feminino. Eu não posso conflitar com meu companheiro. Eu não posso me alterar. Eu não posso fazer nada porque ele vai me chamar de louca, né? Ele vai falar que eu não sou mais feminina. Porque esses são os valores que aprendemos lá atrás. Com nossos avós, bisavós, até pais, né? Então a pessoa fica com medo de se colocar. E quando hoje digamos assim, que a política, a sociedade está inteiramente do lado da mulher que é subjugada. Se ela coloca isso na justiça, eu não sou agredida fisicamente, mas eu sou humilhada emocionalmente, né? Ela pode até conseguir medida protetiva. Então não continue vivendo assim, tolhida. Então, você tem que ter coragem de apostar nas suas próprias convicções, né? Nenhuma expansão de consciência, de que seja do que for na sua vida, é possível quando o espaço é tolhido, né? A sua comunicação é tolhida. Você não pode falar nada para não ter desavença dentro do seu meio em que você vive. É claro que você não tem como deixar de ter dores no corpo, de ter supostamente depressões, pressão alta. Aí o outro vai falar assim para você, é de família, né? Vocês tudo tem pressão alta. Não, porque é uma família de mulheres. E então, quem está sendo tolhida vai ter pressão alta, né? Vai viver ansioso, porque não pode viver os seus valores, tem que viver os valores do outro. E então, a escoliose, o desvio lateral da coluna vertebral, é um desvio do inconsciente do próprio meio. Do próprio meio. Então, você vai começar a ter a perda do equilíbrio. Por enquanto é físico. Se você não desperta, ele vai se tornar mental. E você poderá vir com problemas seríssimos numa outra existência, seja físico ou até mental. Até um desequilíbrio mental por viver tolhida e não fazer nada em relação a isso. Porque eu não posso, eu tenho que passar para a sociedade que tudo é lindo, quando todos os relacionamentos aqui na 3D são difíceis. Todo mundo coloca fotinho
bonitinha lá na internet. Ai, que lindinha eu com o companheiro, né? Olha aqui como nós somos felizes e é uma porcaria só. Quanto mais você quer mostrar que é bonito, que o seu é melhor, mais é porcaria o seu relacionamento, né? Se vocês que me conhecem mais, sabe que eu não fico toda hora falando dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, não fico toda hora falando dos meus filhos, não fico postando toda hora, nem no Dia das Mães. Eu fiz acho que isso uma vez só, porque me perguntaram, então eu postei. Mas eu tenho 2 filhos assim maravilhosos. Tem gente que tem até raiva quando eu falo, porque não são porcaria. Os 2 são empresários, né? E um é formado em comércio exterior, o outro tem pós-graduação aliás, pós-doutorado em engenharia de automação e controle. E eles têm muitas empresas já, os 2, no seu espaço, na sua cidade, no seu estado. E eu não fico postando toda hora, porque eu não tenho nada para mostrar. Eu não quero exibir e nem humilhar ninguém, né? Quando a gente vive uma realidade, a gente não fica se mostrando, né? E então, se eu não funciono o meu lado, porque quando começou não ser bacana na minha vida algumas coisas no relacionamento, eu dou um basta, né? Eu enfrento o que tiver que enfrentar, né? E eu faço os meus 2 lados funcionarem, o feminino e o masculino. Quando eu tenho que ser doce, eu sou doce. Mas quando eu tenho que ser um leão, é até meu arquétipo, eu sou mesmo. Eu sou mesmo. E ninguém pode comigo. Mas ser também um leão muito manso, quando é necessário e a pessoa merece. Então, quando eu não funciono direito isso, eu tenho perda de equilíbrio, né? Porque eu funciono só meu lado feminino demais, vai apontar na minha coluna, vai dar a lordose, né? E o desequilíbrio na coluna. E porque o meu lado masculino precisa agir também. Então, eu já passei muitos perrengues na minha vida. Eu poderia ter, assim, todos os problemas do mundo na minha coluna, ou até outras doenças mais graves. Mas como eu faço funcionar os meus 2 lados, e eu já coloco logo para fora, nos 10 primeiros minutos, a minha raiva, o meu ódio para fora, 10 minutos depois eu volto em mim e acabou. Aquela pessoa morreu, né? Então, eu preciso fazer isso sem medo. Só assim você endireitará assim a sua coluna. E aí eu faço fisioterapia. Ajuda? Sim. Mas a cura não. De forma alguma. Só vai ter cura quando você funcionar os seus 2 lados no seu mental. O lado masculino e o lado feminino, né? E então a pergunta é assim, do que você gosta de desviar? De conflitos? Não quer confusão? Mas você está prejudicando o seu organismo, está prejudicando o seu mental. E às vezes os animais que a gente tem em casa pega a nossa doença, né? Se era para eu desequilibrar mentalmente, o animal vai desequilibrar. O animal começa a bater a cabeça na parede. Né? Se era para mim ter um problema no rim, o meu animal passa a ter. Se é para mim ter um tumor no seio, o meu animal passa a ter. O animal é um anjo. Até onde ele pode, ele toma aquele problema para ele. Né? O nosso problema para ele. Então, enfim, a amada ou amados, a tarefa da cura consiste em posicionar-se diretamente, né, do lado preferido. Então, qual é o lado que não está funcionando o meu? É o masculino? Então, se posiciona nesse lado masculino sem medo. E quanto mais você vivenciar esse polo, quanto mais o seu companheiro dizer para você, você tá mudada, você tá mudado, ele fala e pode falar cada vez mais forte com você, porque ele tá assustado.
Ele está assustado em saber que você não é aquela porcaria que ele achava que você era. O cara perde o tesão, o cara perde a admiração, ele perde o respeito. Você não ganha nada em abaixar a cabeça e aceitar tudo. Então, quanto mais você vivenciar esse polo que ele está parado, no caso é o masculino, o corpo vai aliviando. E então você vai conseguindo voltar a distribuir o seu peso de forma equilibrada. Então não é a gente mudar com o vento, mas vibrar no ritmo da vida. A vida quer você se colocando. Viva os seus valores e não o valor do outro. Gratidão. Amor sempre.